Campeonato de Portugal de Rallys começa a caminhar para a reta final e, como já vem sendo habitual antes da pausa de verão, rumou à Ilha da Madeira para o Rally Vinho da Madeira. Uma prova que se avizinhava difícil, mas onde todos os pilotos tinham vontade de percorrer os complicados e desafiantes troços madeirenses. Sexta prova do Campeonato de Portugal de Rallys, o Rally Vinho da Madeira não pontuou só para a prova nacional, mas também para o Campeonato Madeirense, Troféu Europeu Ibérico e ainda Troféu Europeu de Rallys. Mas antes de passar para as provas, o que é mais desafiante para os pilotos neste rally? O que é desafiante é o rally todo, são as curvas, é o asfalto, é a instabilidade climatérica. Isto é um rally muito específico, com classificativas muito diferentes daquelas que estamos habituadas no continente. Toda a atmosfera que rodeia o rally a nível de público é fantástica. Ao contrário do que acontece nas provas do continente, nós só podemos passar 2 vezes nos troços. No continente, nas provas de asfalto, nós temos 2 dias para treinar, o conhecimento é maior. Aqui, com 2 passagens, é-nos difícil e é um desafio grande. São as especiais sinuosas que são muito sinuosas as especiais e é o rally extenso e duro. O maior desafio é andar ao nível dos madeirenses, não é? Eles aqui são supersónicos, conhecem bem a casa deles, a terra deles, e nós temos sempre mais dificuldades do continente. Não temos uma reta quase de 100 metros, é sempre 20 metros uma curva, 20 metros outra curva. E depois é o calor e a umidade, ou seja, dentro do carro chegamos a atingir 60, 70 graus e realmente chegamos ao fim de um dia um bocado esgotados. Com o campeonato ao rubro no Rally Vinho da Madeira, que conta já com muita história, as expectativas só podiam ser altas. As expectativas, temos pilotos nacionais, temos pilotos estrangeiros. Os pilotos locais são muito fortes aqui, já sabemos que há, um naipe de pilotos que podem ganhar à geral. Aliás, à semelhança do ano passado, que ganhou o madeirense. Quem corre em casa já conhece bem o que tem pela frente. Quem vem de fora tem um duelo interessante pela conquista dos melhores lugares da tabela. Não vai ser nada fácil nem para os estrangeiros, nem para os pilotos do continente ganharem aqui, o que eu acho que só vai tornar o espetáculo interessante e vai haver uma luta até ao fim. Uma opinião partilhada pelo presidente do Clube Sport da Madeira. Que seja um rally extremamente competitivo, que haja luta até o final e que não haja problemas para que as pessoas vivam, de facto, seja uma festa do automobilismo madeirense. Uma prova muito competitiva que todos os anos tem atraído muito público, uma peça fundamental para o sucesso do rally. Vamos ter rally por toda a Madeira e, portanto, as pessoas vão para a estrada, acompanham o rally. Naturalmente que vamos pedir sempre que o façam em segurança. Comecemos pela super especial. Depois do shakedown e do qualifying, ordem de partida escolhida com Alexandre Camacho e Pedro Calado, piloto e navegador da casa, a serem a primeira dupla entre todos os pilotos. Começamos então com a primeira etapa do rally, a super especial Avenida do Mar, local que acolhe desde há muitos anos o início da competição. Bruno Magalhães, a Hyundai i20 R5, entrou logo com a roda direita ao ser o primeiro na etapa inicial. O piloto de Oeiras quebrou o recorde anterior, gastando menos 1 segundo para percorrer os mais de 2 km deste troço de abertura do Rally Vinho da Madeira. O atual líder do campeonato, Ricardo Teodósio, foi apenas 1 segundo mais lento que Magalhães. Foi segundo na PEC 1. Entrou cauteloso, tal como tem feito desde o início da temporada, a pensar nas contas do campeonato. Armindo Araújo ocupou o 3º posto e encerrou o top 3 da super especial. O piloto de Santirce, também ao volante do Hyundai i20 R5, ficou a uma distância de 7 milésimas do 2º lugar. A correr em casa, Pedro Paixão conquistou a 4ª posição da tabela geral. Fez mais 1 segundo e 9 milésimas que Bruno Magalhães. O italiano Giandomenico Basso entrou decidido a conquistar a 5ª vitória no Rally Vinho da Madeira e a repetir o triunfo obtido no Rally de Roma, também com o Skoda igual ao que trouxe à Madeira. Não conseguiu melhor que a 5ª posição, ficou a 2,3 segundos do mais rápido, Bruno Magalhães. A
exatamente 1/10 de base ficou o espanhol Pepe Lopes. Foi a primeira vez que o jovem piloto veio à Madeira e impressionou logo nos primeiros metros da prova ao volante do Citroën, com que já ganhou várias provas no Campeonato de Espanha. Lopes fez o 6º tempo. A competir com o carro do mesmo modelo estava José Pedro Fontes, terminou no 7º posto, separado por 3 décimas do 6º lugar. Seguiu-se Miguel Nunes a correr em casa e Miguel Barbosa, que foi nono com o Skoda Fabia R5, preparado pela equipa Sports & New. A fechar o top 10, o regressado João Barros com António Costa ao lado e um novo Skoda Fabia R5, com que irá fazer o resto do campeonato. O Rally Vinho da Madeira marcou o regresso de Pedro Meireles aos comandos de um novo Volkswagen Polo GTI. Foi a primeira participação do piloto de Guimarães em piso de asfalto com este carro, depois do infortúnio no Rally de Portugal, onde o primeiro Polo em que participava foi consumido pelas chamas. Vamos encarar agora esta fase do resto do campeonato com o intuito de aprender o carro. O campeonato para nós está estragado, portanto não estamos sequer a pensar nisso. Este rally é bom para isso, é um rally muito longo, com muitas classificativas. De resto, em termos de performance, o carro é igual ao que era e, portanto, agora é seguir em frente e desfrutar. Outro regresso ao Campeonato de Portugal de Rallys foi o de João Barros. O piloto de Paredes voltou às estradas nacionais com o novo Skoda Fabia R5, depois de o estrear num rally em Espanha. Cheguei cá com pouco ritmo, estou ainda a recuperar do ano passado, que foi os últimos rallies que eu fiz. Para 2020, o piloto espera poder participar no campeonato todo. Estou a tentar fazer o campeonato todo, vamos ver se consigo arranjar os apoios necessários para fazer definitivamente o campeonato inteiro e bem feito. Passamos então para o segundo dia, que contou com 4 classificativas pela manhã. Dentro do Campeonato de Portugal de Rally, espaço para as 2 rodas motrizes com apenas 2 pilotos. Gil Antunes saiu vitorioso na Super Especial e entrou bem no segundo dia, sendo o mais rápido dos concorrentes do Campeonato Nacional nas 2 rodas motrizes nos 2 primeiros troços. Depois, a situação inverteu-se. Perdeu cerca de 2 minutos nos 2 troços seguintes, com problemas de eletrónica no Renault Clio, que se desligou 5 vezes. Foi o segundo da categoria. Tenta 4 fechada, não corta e abre 20. 4 fechada, não corta e abre 20. Tenta 100. Esquerdo. Paulo Neto foi segundo na Super Especial. No segundo dia de competição, começou por perder 20 segundos para o adversário mais direto nas 2 rodas motrizes do Nacional, devido a uma escolha errada de pneus. Tempo que acabou por recuperar, sendo depois o mais rápido nos últimos 2 troços da manhã. Resultado que lhe deu a liderança da categoria. Depois de ter entrado bem na Super Especial, onde fez o segundo tempo, quando o rally subiu à serra para os primeiros troços do dia, Ricardo Teodósio andou pelo 8º e 12º tempo, mas no somatório do crono, o piloto acabou a primeira ronda no 10º lugar da geral e em 5º do Campeonato Nacional. João Silva mostrou que estava bem habituado ao Citroën C3. Começou a mostrar ao que vinha e assinou logo o 5º tempo na segunda classificativa. Na 5ª PEC, as coisas correram menos bem, sendo 10º. Na geral, estava um lugar acima, era 9º. Miguel Barbosa começou o dia com o 8º tempo, lugar onde viria a terminar esta dupla passagem pelos troços, depois de na 4ª PEC ter sido apenas o 12º na tabela dos tempos. Nas contas do Campeonato de Portugal de Rallys, foi 4º. Um nevoeiro ainda dificultou o trabalho ao piloto. O campeão nacional, Armindo Araújo, entrou na manhã a perceber que o Hyundai não estava tão competitivo como desejaria. Foi apenas o 7º mais rápido no troço de abertura, situação que agravou no 3º troço com o registro do 9º tempo. No entanto, conseguiu recuperar na 4ª PEC e terminar a manhã do segundo dia de prova no 7º lugar. No CPR, ocupava a 3ª posição. O piloto mostrou-se cauteloso e, sem querer arriscar muito no rally duro, teve como principal foco as contas do campeonato, já que qualquer deslize o poderia prejudicar. Esquerda rápida mais, corta no caminho, a travar fica, com direita lenta mais, corta na garagem.
30. José Pedro Fontes começou por fazer o 10º tempo, a situação melhorou e obteve 2 sextos lugares à geral, posição onde viria a acabar amanhã, mas já a 40 segundos do líder do rally. O resultado não agradou o piloto, que viria a apostar no melhor tempo para a parte da tarde. Miguel Nunes entrou bem na prova para assinar o 2º tempo, atrás daquele que viria a ser o vencedor da prova. Até ao final da manhã, o piloto Hyundai rubricou tempos entre o 3º e o 5º lugar, onde acabou esta fase da manhã. 100 metros, linha. Até a esquerda, 3 mais. 30 direita, 3 tarda. Já Bruno Magalhães, conhecedor do Rally Vinho da Madeira, quis entrar na discussão pela vitória. O piloto percebeu logo na segunda classificativa que teria carro para rodar nos melhores lugares, onde assinou por 3 vezes o 4º tempo. Terminou amanhã com o 3º crono. Era 4ª geral, mas primeiro entre os pilotos do Campeonato de Portugal de Rallys. Ao volante do Skoda da equipa Delta, Giandomenico Basso bem se aplicou para contrariar a supremacia dos pilotos madeirenses e dos restantes adversários. O italiano já conhece os troços madeirenses e queria alcançar o 1º lugar da tabela. Começou por ser 3º, mas conseguiu por 2 vezes ser 2º. Na geral, ao final da manhã, foi 3º. Alexandre Camacho conhece como ninguém os troços do Rally Vinho da Madeira, não fosse ele um piloto da casa. Entrou com a roda direita e foi o mais rápido nos primeiros 3 troços da manhã, sendo apenas 4º no último troço, quando o nevoeiro apareceu para dificultar as coisas. Para a esquerda, 5 a fundo 80, já a seguir. 5 a fundo 80, direita 2,40, no Mirador 2,40. Isso para uns as condições atmosféricas se revelaram muito adversas, para outros foi a salvação. O espanhol Pepe López acreditou nas notas do navegador para ser o mais rápido no 5º troço e com isso saltou para a frente da classificação. O jovem piloto estreou-se na Ilha da Madeira e mostrou que iria ser uma ameaça aos lugares cimeiros. Entre os concorrentes ao Campeonato de Portugal de Rallys para os carros de 2 rodas motrizes, só 2 pilotos, Paulo Neto e Gil Antunes, aceitaram o desafio de navegar até à Madeira e foi entre eles que a discussão se instalou. As primeiras 2 passagens perdemos um bocadinho de tempo, fomos com pneus macios e não foi a melhor escolha, portanto verificou-se que quem tinha pneus duros, portanto, teve os melhores tempos. Entretanto, para a tarde fomos com pneus duros, acabamos por ganhar tempo ao nosso adversário, portanto ao Gil, e agora no último troço estava muito nevoeiro, portanto estava realmente muito complicado de guiar. Tivemos um problema eletrónico com o carro estava-se a desligar, desligamos o carro desligou-se 5 vezes durante a especial, perdemos bastante tempo, andamos sempre à procura a tentar resolver e perceber o que é que era. À margem da luta pela vitória na prova, Paulo Neto e Gil Antunes não deixaram de lamentar a ausência dos habituais adversários. É uma parte que se calhar que se tem que rever dos regulamentos, portanto há aqui uma vertente que é o custo, ou seja, portanto, este rally realmente torna-se um bocadinho caro. Acho que um campeonato nacional tem que ser um campeonato nacional, portanto aqui aos Açores e à Madeira, até porque este rally acaba por ter algum retorno e então acho que não podemos prescindir disso. Sim, falta e é bom, quanto mais formos melhor. Neste caso, para mim hoje já não era muito bom, porque o tempo que eu perdi provavelmente não estava em segundo, podia estar muito mais para trás, mas é o que nós temos. Forças recuperadas depois do almoço, entramos agora para a parte da tarde do 2º dia, com 2 passagens por 3 troços e pouco mais de 60 km para cumprir. Nas 2 rodas motrizes, no final do dia, Gil Antunes começou a recuperar terreno, sendo mais rápido que o adversário para terminar com uma diferença de 51 segundos para Paulo Neto. O piloto Renault Clio tinha iniciado a tarde com mais de 1 minuto e 30 segundos de desvantagem. O objetivo é, temos tudo a fazer para chegar à vitória e levar o máximo de pontos possíveis das PECs, das 6 que fizemos de tarde, ganhamos todas. Paulo Neto começava a não ter sorte na Madeira, à semelhança dos últimos anos. O Citroën DS3 não colaborou com o piloto sintrense e durante a tarde foi sempre mais lento que o adversário. A liderança pelas 2 rodas motrizes do Campeonato Nacional estava presa por um fio. Não estamos a arriscar nada, ou seja, estamos a tentar mesmo ver se conseguimos acabar o rally, porque estes pontos fazem-nos muita falta e acho que está tudo dentro das perspectivas. Com mais de 2 minutos de atraso para o líder, Pedro Paixão só se podia queixar do furo que danificou parte da frente do Skoda logo no arranque do dia. Depois disso, quis recuperar o ritmo para chegar a assinar o melhor tempo na 8ª classificativa. Marcas dignas de registro que lhe permitiram terminar o 2º dia na 10ª posição.
Depois do 8º lugar na classificação geral da parte da manhã, as alterações na afinação do Skoda não surtiram efeito e Miguel Barbosa perdeu um lugar na classificação geral. Manteve a 4ª posição entre os pilotos do Campeonato de Portugal de Rallys. À frente, Armindo Araújo, o piloto, manteve a 3ª posição do Nacional, mas perdeu um lugar na tabela geral. Foi 7º, a contas com o acerto de suspensão do Hyundai i20 R5. Estamos basicamente a atingir ou a trabalhar para atingirmos o objetivo de estarmos à frente do nosso principal adversário do Campeonato Nacional. E aí é aquilo que nós estávamos a apostar tudo. João Silva continuava a fazer maravilhas com o antigo DS3, como provam o 2º e 3º tempos à geral, assinados durante a tarde, que lhe deram no final do dia um magnífico 7º lugar entre os 10 primeiros. Direita a fundo, corta para a esquerda, rápida, corta na igreja, está para o telhado. Esquerda média menos, corta no início do muro. José Pedro Fontes conseguiu um animador 4º tempo na 8ª PEC, mas o Citroën S3 R5 continuava a não colaborar com as necessidades do piloto portuense e nos últimos 2 troços do dia não foi além do 5º lugar. No final, o piloto da Sports & foi 6º da geral e 2º do CPR. Em termos de campeonato nacional é positivo, perdemos muito tempo no troço do nevoeiro de manhã, isso coloca-nos numa posição difícil para tentar atacar o Bruno. Miguel Nunes acabou a tarde separado por cerca de 40 segundos do primeiro lugar. Depois de um forcing no final da tarde, registrou o 3º tempo na 10ª PEC e, melhor ainda, o 2º no último troço. Jean Domenico Basso estava definitivamente mentalizado de que seria difícil conquistar a 5ª vitória no Rally Vinho da Madeira. Se durante a manhã ainda fez por 2 vezes o 2º tempo, durante a tarde o melhor que conseguiu foi ser o 3º mais rápido logo após o almoço. A partir daí foi o 4º mais rápido e fechou o dia também na 4ª posição. Entre os pilotos do CPR, Bruno Magalhães manteve um bom ritmo com os tempos a alternar entre o 2º lugar na 7ª classificativa e o 6º nas 2 últimas do dia. No final foi 3º da geral e melhor nas contas do Campeonato de Portugal de Rallys. 4 mais a fundo longa, para a direita 4 mais rápida cedo, para a esquerda 4 mais quase a fundo. Temos uma vantagem bastante boa neste momento, conseguimos até quase ao final do dia aliar isso a uma luta pela vitória geral. Mas agora na última round a temperatura baixou muito, nós tínhamos pneus mais duros e não conseguimos acompanhar o ritmo dos 2 primeiros. Pepe Lopes ficou a apenas 8,3 segundos da liderança, mantendo em aberta a discussão da vitória. Foi o mais rápido na 7ª classificativa e por 2 vezes obteve o 2º tempo da geral, o que lhe deu direito a fechar o dia na 2ª posição absoluta. Intocável esteve o campeão madeirense Alexandre Camacho, que, à exceção da 7ª e 8ª PEC, foi sempre o mais rápido, sendo por isso o líder do rally no final do dia. Camacho era um dos favoritos à vitória e tinha uma responsabilidade acrescida sentado ao lado. Não fosse o navegador o vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado. Já estou na política há 15 anos e já estou nos rallies há 21, portanto é uma questão de organização, de termos as coisas bem equilibradas na nossa cabeça e muita concentração naquilo que se faz. E qual será o maior desafio? Ser navegador ou estar na política? A vice-presidência do Governo dá muito mais trabalho e muito mais preocupações do que isto. E os rallies para mim funcionam como hobby e para mim é uma arte que me limpa muito a cabeça. Um hobby para Pedro Calado e uma vontade grande de vencer novamente em casa. Regressamos para o último dia, tudo a postos para os derradeiros troços, com dupla passagem por mais 4 troços e 80 km pela frente. Logo na primeira classificativa, um incidente obrigou a organização a neutralizar o troço, tudo por causa de 2 saídas de estrada, quase em simultâneo, sem consequências. A primeira de Jean Domenico Basso, depois do alemão Joaquim Wagemans. Gil Antunes foi o vencedor das 2 rodas motrizes. O objetivo do piloto Renault Clio era conseguir o maior número de pontos possível para o campeonato, com a vitória em todas as classificativas. Ganhou 16 das 19 realizadas. Estávamos a andar bem, estávamos a fazer tudo perfeito, estávamos a ganhar todos os specs. O nosso adversário teve uma infelicidade de sair de estrada, foi a pressão e faz parte, quando nós andamos no limite, faz parte. Conseguimos vencer todas as specs hoje
e levado aqui uma vitória no Campeonato Nacional de Duas Rodas Motrizes. Então fica 20, esquerda 4 fechada, fica 20. Já Paulo Neto foi forçado a desistir depois de uma saída de estrada a 3 troços do final da prova, mais um Rally da Madeira que não vai deixar saudades ao piloto. O regressado Pedro Meireles ganhava confiança na condução do novo Volkswagen Polo e este não o desiludiu. Manteve-se fiável para permitir ao piloto de Guimarães ser por 4 vezes o 8º da geral. No final, Meireles levou para casa o 5º lugar entre os pilotos do Campeonato de Portugal de Rallys e foi 10º à geral. O incidente do madeirense Pedro Paixão, que furou no último troço, levou a ser 9º à geral. Um incidente que permitiu a Miguel Barbosa subir um lugar. De 9º, ao início do dia, passou para a 8ª posição, sendo 4º no Campeonato de Portugal de Rallys. Barbosa queria ter feito mais e melhor, mas pormenores de afinação do carro condicionaram o desempenho. Já Armindo Araújo e a equipa espanhola RMC continuavam a não encontrar soluções que tornassem o Hyundai i20 mais competitivo. Por isso, o campeão nacional preferiu jogar pelo seguro, pensou no campeonato e nos pontos que lhe deram o 3º lugar final entre os adversários do Nacional de Rallys. Na geral, foi 7º. Último dia de prova para João Silva e mais uma mão cheia de bons registros à geral com o Citroën DS3. Subiu uma posição em relação ao dia anterior para acabar o Rally Vinho da Madeira com o 6º lugar da geral e 3º entre os pilotos do Campeonato Regional da Madeira. 50, direita a fundo, 100. José Pedro Fontes subiu um lugar à geral face ao 2º dia de prova e foi 5º classificado absoluto, mas 2º entre os pilotos do CPR. Um resultado ainda assim positivo, mas que soube a pouco face aos objetivos traçados pelo piloto portuense. Ele, que no ano passado foi o vencedor da prova. 4º posto à geral para Miguel Nunes e a confirmação de que o piloto Hyundai está num bom momento de forma. Por 2 vezes foi o 2º mais rápido em termos absolutos no último dia de prova. 4, boa cedo, curta, mais 30, esquerda 2 mais, boa cedo. Bruno Magalhães confirmou o bom desempenho dos primeiros 2 dias de prova. O Hyundai manteve-se bastante competitivo e a equipa Sports & New à altura das exigências do piloto de Oeiras. Magalhães geriu a vantagem que tinha face aos adversários do Nacional de Rallys e acabou a prova com uma vitória que lhe permitiu subir ao 3º lugar do campeonato. Agradecer à equipa que fez um esforço enorme para me poder colocar nas minhas mãos um carro competitivo no Rally Vinho da Madeira e nós também estivemos bem, fizemos o nosso trabalho e conseguimos uma vitória que é muito importante para as contas do campeonato. Em estreia no Rally Vinho da Madeira, Pepe Lopes mostrou que estava ali para dar luta aos sempre favoritos madeirenses, bem conhecedores das exigências da prova. Foi o 2º melhor na geral. Sí, creo que es un resultado para estar contentos, para ser nuestra primera vez aquí, pues llegamos a liderar el rally incluso, o sea que creo que hemos hecho una buena actuación. Corta, foi esquerda 5, sobe 40. Alexandre Camacho entrou para a galeria dos notáveis vencedores do Rally Vinho da Madeira com o 3º triunfo consecutivo e por acréscimo mais um título do Campeonato Regional de Rallys, o 6º. É uma satisfação muito grande, é mais um título que conseguimos, é mais um recorde pessoal que também conseguimos. Mas não foram só os pilotos que estiveram de parabéns nesta edição do Rally Vinho da Madeira. Há 60 anos, o Clube Sports da Madeira realizou pela primeira vez um rally na ilha. Chamava-se A Volta à Ilha. Hoje, para fazer jus ao patrocinador, ganhou o nome de Vinho da Madeira, o maior evento sociodesportivo da Pérola do Atlântico. Uma vez mais homenagear o Sports Clube Madeira por este extraordinário rally, pela 60ª edição do Rally Vinho da Madeira, que é extraordinário um rally realizar-se durante tantos anos e com tanto sucesso. Um sucesso que faz deste rally a competição de desporto automóvel mais antiga do país. Isso é para nós de facto um estatuto que nos obriga a ter sempre uma boa lista de inscritos. Com 110 anos de existência, o clube organizador continua a desejar que um dia o Rally Vinho da Madeira volte a fazer parte do Campeonato da Europa de Rallys. Ao fim dos 3 dias de prova, o balanço não podia ser mais positivo. Prova histórica e é uma prova que envolve toda a população. É 60 edições
e temos, na verdade, um rally altamente competitivo, com pilotos e automóveis top, e foi muito disputado. A competição no CPR está ao rubro. Depois da pausa de verão, os pilotos vão regressar à estrada para o Rally Terras da Abobreira, também em asfalto, de 6 a 7 de setembro.